livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Leia comigo, versículo 13, vamos ler juntos no só coral? Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém. Pode sentar. Aleluia. Se você puder manter a sua Bíblia aberta ou marcada aí com o seu dedinho, nós vamos usar alguns versículos desse texto. Antes de nós situarmos o contexto, eu quero intitular esta palavra assumindo a posição verdadeira, ou assumindo verdadeiramente a posição. Eu quero fazer um convite para refletir sobre este assunto nesta noite. Você está assumindo verdadeiramente a posição para o qual o Senhor te separou, para o qual o Senhor estabeleceu, para o qual você foi chamado? Não é raro, são muitos os casos de pessoas que partiram praticamente do zero e chegaram a elevadas posições, e chegaram a elevados cargos. Nós na Bíblia inclusive encontramos, além da rainha Esther, que estaremos tratando hoje, alguns outros casos notórios de pessoas que eu imagino que não estava nem no zero, não estava negativo, né? O caso de José, por exemplo, estava no cárcere há 13 anos, como prisioneiro, pagando por um erro que não cometera. O Senhor tira ele de lá e coloca em uma posição, uma alta posição, em uma alta função, e ele exerceu naquela função, de fato, chamado para o qual Deus o estabeleceu para ele no seu tempo, para aquela finalidade. E eu quero dizer para você, amados, que quanto mais baixa é a posição anterior, e quanto mais lutas foi preciso para mudar de posição, para atingir a posição atual ou a próxima posição, mais valor se deve dar a esta posição. E mais uma vez nós observamos em José, ele dando valor à posição a qual o Senhor separou, a ponto de ele reconhecer, além de perdoar os seus irmãos, ele reconhecer que foi para aquele tempo, para aquela finalidade, que Deus o separou, e que Deus estabeleceu tudo aquilo como a forma de ele chegar naquele posto, para salvar a sua família, e não só a sua família, mas o embrião de uma nação, a nação de Israel. Aleluia. Mas eu não quero falar aqui, queridos, de posições no Estado, de posições na sociedade. Maior valor nós devemos dar ainda do que a qualquer posição ou outra posição. Nós devemos dar a posição que nós assumimos no reino de Deus. Até porque nós éramos antes filhos do diabo, conforme a Bíblia, estávamos sob condenação eterna, e o Senhor nos tornou filhos de Deus,
filhos da sua luz. Louvado seja Deus. Portanto, nós assumimos hoje uma posição não mais de escravos do pecado, mas de filhos de Deus. E como filhos de Deus que somos, devemos exercer a posição, aleluia, com coragem, com intrepidez, de fato, não só demonstrando, mas de fato executando a missão, exercendo a posição verdadeiramente de filhos de Deus. Assim, queridos, seja qual for a nossa posição atual, ou que venhamos a alcançar na sociedade, nós devemos assumir mesmo a nossa verdadeira posição como filhos de Deus. E eu quero convidar você para, através de Esther, o exemplo feminino contido na leitura do nosso texto, que você analise, que você assuma como Esther assumiu verdadeiramente a função para a qual ela foi designada, para a qual ela foi separada. Eu quero rapidamente falar em 3 tópicos sobre o chamado de Deus e a nossa responsabilidade quanto ao exercício da função para a qual o Senhor nos separou. Deus nos coloca em posições estratégicas. Quantos de nós já assumimos posições estratégicas e não exercemos corretamente, ou não fizemos um bom uso dessa posição estratégica como filhos de Deus, como cristãos que somos? Eu falei aqui de 2 pessoas, tanto o caso de José, conhecido como José do Egito, e vou falar da rainha Esther também esta noite, que são 2 pessoas que conseguiram exercer com fidelidade e com prudência a função para a qual eles foram separados. O Senhor os colocou em posição estratégica. As coisas, elas não aconteceram por acaso, nem na vida de José, nem na vida da rainha Esther. As coisas também não acontecem por acaso na tua vida. Não foi à toa ou por acaso que o Senhor te alcançou com a palavra do Evangelho. Não é à toa ou por acaso que hoje você está nas fileiras dos filhos de Deus, não sendo mais escravo do pecado, não caminhando mais para a condenação eterna, mas com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aguardando o arrebatamento da igreja. Deus tem os seus propósitos. Alguém diz que Deus escreve certo em linhas tortas. Não, amados, Ele até tem poder de alinhar as linhas para escrever, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer endireitar as tuas veredas nesta noite. Esther era uma daquelas pessoas que sai do zero e chega a uma posição elevada. Veja como é difícil a posição em que Esther se encontra agora. Pastor, mas era uma posição real, ela se tornar a rainha do reino mais influente do planeta Terra. É uma posição que todos queriam estar lá. De fato, houve um concurso decorrente de uma desobediência da rainha Vasti. Houve lá uma briguinha da rainha Vasti com o rei Assuero, e essa briguinha rendeu a perca do reino, ou da posição de rainha para Vasti, abrindo-se então uma vaga para a rainha do reino, da Pérsia. E então Esther, através de um concurso, ela foi escolhida. Passou um ano entre dezenas ou centenas de moças virgens, donzelas, separadas, colocadas em um ambiente de repouso e de
profundo tratamento de beleza e de nutrição e de letras, né, de ciências, de línguas. Foi um tratamento dos melhores que aquelas moças elas passaram para concorrerem àquela tão estimada posição, tão desejada posição. Mas Deus escolheu entregar aquela posição para uma menina judia, para uma menina em que todas as possibilidades conspiravam contra ela. Além de ser uma menina órfã, ela era uma menina escrava, uma menina serva, que estava ali entre as fileiras dos escravos de Judá, na cidade de Suzã. Era uma menina que fora criada por pessoas, por parentes, por primos. Era uma menina pobre. Mas o Senhor, a despeito de todas as impossibilidades, Ele escolheu Esther e Ele colocou no cargo mais elevado que uma mulher poderia estar no reino da Pérsia. E o Senhor colocou Esther ali não foi apenas para que ela tivesse uma boa vida, para que ela tivesse um bom status, para que ela fosse reconhecida entre todas as moças daquele reinado. Não, amados, Deus colocou Esther naquela alta posição com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero questionar a você nesta noite. Você já parou para pensar qual o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida? Qual o propósito que o Senhor estabeleceu para a tua estada aqui na igreja, na casa de Deus, no reino de Deus? Tem pessoas que se sentem crentes de bancos e, como tais, acham que não precisam fazer mais nada além de louvar a Deus e aguardar o arrebatamento da igreja, e isto é maravilhoso, mas não foi apenas para isso que o Senhor salvou você, que o Senhor colocou você nesta posição elevada de filho de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor te retirou de um charco de lodo horrível, colocou os teus pés, firmou os teus pés sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é o Evangelho de Cristo. Isso não foi à toa, amados. Não foi só para você ser uma pessoa aparentemente melhor, bem trajada, uma pessoa com uma postura melhor, com um caráter melhor. Não, o propósito que o Senhor te chamou e colocou nessa posição elevada de filho de Deus foi para promover o reino de Deus na tua geração. Então não espere para a geração futura, é na tua geração que o Senhor está contando contigo. Era na geração de Esther que o Senhor estava contando com ela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa de pensar que você é um Zé Ninguém, que você não conhece, que você não sabe, que você não tem bagagem, que você não é competente. Coloque-se debaixo da potente mão do Senhor, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, e você verá o que o Senhor fará através de ti na tua vida. Louvado seja o seu nome para sempre, aleluia. Segundo tópico desta lição, deste sermão, é que nós temos a possibilidade de não assumirmos a verdadeira posição. Nós temos a possibilidade de, como crentes, não estar assumindo a verdadeira posição de crente. Nós temos a possibilidade de, como prefeito, não estar assumindo a verdadeira responsabilidade de gestor de uma cidade. Nós temos a possibilidade de, como sacerdote, não estarmos assumindo a verdadeira responsabilidade sacerdotal. Nós temos a possibilidade de, como pais de família, não estarmos exercendo verdadeiramente o papel, a função de pai de família em nossa casa. Tem pais e mães que os filhos já não respeitam mais, já não consultam mais. Filhos tomam decisão sem consultar os pais, sem o consentimento dos pais. Precisamos exercer verdadeiramente a função
para a qual o Senhor nos separou e confiou a nós. A rainha Esté, por um momento, ela quis vacilar. Quando Mardoqueu manda um recado e avisa a ela de tudo o que estava acontecendo, ela começou a encontrar uma série de desculpas, apesar de estar no cargo mais elevado que uma mulher pudesse estar no reino da Pérsia. Ela começou a ver impossibilidades diante de si. Ela disse: olha, tem mais de mês que eu não entro na presença do rei, e se eu entrar na presença do rei e não for aceita, a minha sentença é a morte. Não tenho uma agenda com o rei esses dias. Em outras palavras, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar, meu primo Mardoqueu. Quantos de nós, como crentes, estamos encontrando desculpas para não exercermos verdadeiramente a função para a qual o Senhor nos separou, queridos? O Senhor, Ele não está a fim de ouvir desculpas. Há um ditado popular que diz que quem não quer fazer arruma desculpas. Mas Mardoqueu chamou a atenção severamente da sua sobrinha, a quem ela tinha muita estima. E ela diz o seguinte, ele diz o seguinte: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, pelo fato de você estar no palácio, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá, mas virá. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode não estar fazendo o chamado, executando o chamado que Deus separou para você. E se você se calar, e você não exercer esse chamado, muitas pessoas terão prejuízo. Mas o maior prejudicado será você mesmo, que não executará o chamado à vontade de Deus. Saiba de uma coisa: Deus levantará o melhor do que você para fazer. Não espere Deus levantar outra pessoa para fazer, para executar o chamado que Ele designou a você. É com você que o Senhor tem esse mistério. É a você que o Senhor chamou para esta missão, para esta elevada posição de filho de Deus. A rainha Esté foi elevada àquela posição com um propósito: de salvar a nação de Israel da mão do inimigo, da mão do adversário. Você foi levantado por Deus com um propósito de salvar os teus amigos e conhecidos que estão caminhando a passos largos à condenação eterna. É você que tem essa responsabilidade como filho de Deus. Não espere pelo pastor, pelo missionário. Exerça você mesmo a função missionária, a função de sacerdote de atalaia no meio da tua família, porque o Senhor conta contigo. Naquela época era a rainha Esté, aleluia. Hoje é você, é a Maria, o João, é o Pedro, no seu lar, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. O Senhor conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós trabalhamos em um local e desperdiçamos muitas oportunidades de falar de Jesus? Quantos de nós moramos dezenas de anos ao lado de pessoas que ainda não foram alcançadas por o Evangelho e não oramos em prol da salvação dessas pessoas e não buscamos oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas e não buscamos oportunidade de demonstrar um gesto de hombridade, de carinho, de misericórdia para com essas pessoas? Exerça a função verdadeiramente, porque tem muita gente que está na função, mas não está exercendo verdadeiramente a função de filho de Deus, de servo de Deus, de atalaia, de promotor do reino de Deus na sua geração. E por último, o terceiro tópico: se nós não assumirmos a nossa posição, outros a assumirão. Olha no versículo 14, eu quero ler novamente.
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, ou a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino, a este trono, a esta função. Nós precisamos assumir esta responsabilidade. Se nós confessamos a Jesus como Salvador, estamos inscritos nas fileiras dos que serão arrebatados, devemos viver o Evangelho de fato, como a palavra de Deus nos orienta, crucificando a cada dia a nossa vida na cruz de Cristo. Como é que a gente crucifica a nossa vida na cruz de Cristo, amados? É quando a gente não faz aquilo que a nossa carne ordena a gente fazer. É quando eu me dirijo à minha esposa e peço perdão para ela por algo que mesmo sem querer eu acabei a chateando. É quando um amigo me confronta com o meu erro, aponta o dedo na minha cara e diz que eu estou errado, eu me humilho e aceito a repreensão do meu amigo. Tem servos de Deus que não aceitam o confronto, que não aceitam uma repreensão, logo se exaspera, logo sai da posição. Essa posição não foi dada por homem, essa posição foi dada por Deus. Se você deixa a sua posição corriqueiramente por qualquer coisa, por qualquer decepção, você não está decepcionando o líder, você não está punindo o seu pastor, você está punindo a você mesmo e desapontando o chamado do soberano Deus para a tua vida. Você está dizendo: eu não quero mais, Senhor, tu se enganou quando me chamou. O Senhor se enganou, portanto eu estou dando baixa, estou pedindo demissão agora. E cadê a crucificação na cruz de Cristo diariamente? Que crente é esse que está crucificado com Cristo e não aguenta um chute na canela? Irmãos, cuidado. Você é cristão raiz ou é cristão Nutella, né? Como dizem por aí. Gosta de comer chamariz espiritual ou só quer comer gomozinho a vida toda? O tempo todo sendo mimado pelo pastor, pelo líder. Se não for do meu jeito eu não vou, se não for do meu jeito eu não quero. Eu vou procurar uma igreja melhor, eu vou procurar um pastor melhor, que briga menos, que grita menos no microfone. Eu jogo esse microfone fora agora. Precisamos, amados, exercer a nossa função, nosso chamado, porque se nós não exercermos o nosso chamado, como está aqui no versículo 14, Deus vai levantar outro. Ou seja, Rainha Esther, se você não nos livrar agora, pode ter certeza que de outro lugar Deus vai trazer para o livramento, Deus vai prover livramento, e você vai passar como um inútil. Você quer levar um título de inútil, crente? Claro que não. É até afrontoso o pastor perguntar isso. Essa é a sua função. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita. Vocês foram eleitos. Mas não fica só aí. Vós sois o sacerdócio real. O que é sacerdócio, amados? É a mais alta posição no clero do Antigo Testamento. E a igreja
igreja, o crente, ele foi feito sacerdócio real, sacerdócio de Cristo na terra. Que posição mais elevada do que essa nós conhecemos, irmãos? Além de ser sacerdócio real, vós sois nação santa. Nação santa. Só crucifica-se na cruz de Cristo diariamente, nação santa. Só está disposto a pegar a sua cruz, tirar a rodinha da cruz e carregar a cruz de fato no ombro, aqueles que se sentem nação santa, povo separado, escolhido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê, amados? Para anunciar, para trabalhar. Deus não quer árvore infrutífera na igreja. Crente que não dá fruto na igreja decepciona o dono da seara. Não é o pastor não, mas o pastor é o trabalhador da vinha. O pastor poda, aduba, arruma, ajeita, mas o dono da seara é o Senhor Jesus. E ele diz: aquele que não der fruto, cortar-se-á e lançará fora. Portanto, exerça a sua função, porque se você não exercer a sua função, Deus fará passar o teu tempo a tua vez e levantará o melhor do que você para fazer esta função. Louvado seja o nome do Senhor. Humilha-te debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Quantas vezes eu já me enchi, já fiquei inchado. Mas eu sou pastor. Esse crente está sendo afrontoso comigo. Você pensa que eu não sofro disso também, não? Mas eu preciso me esvaziar e me humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque o Senhor conta comigo. O Senhor me tirou lá de entre as cargas das jumentas de meu pai, aleluia, e me deu esta posição, e eu preciso honrar esta posição, queridos. Eu preciso ser fiel ao Senhor nesta posição. Eu preciso com amor, aleluia, pregar o arrependimento, mas eu preciso com veemência denunciar o pecado no meio da igreja e do povo de Deus. Porque eu fui chamado para esta função e eu prestarei conta desta alta função a qual o Senhor colocou nas minhas mãos. Você também prestará conta desta função. Não importa se você é porteiro, se você é líder de departamento, se você é maestro, se você é diácono, auxiliar, presbítero, você dará conta da sua função. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta contigo. Deus te levantou nesta hora, neste momento, para exercer com maestria esse ministério. Cumpra a tua missão. Não vacile com teu coração para o chamado, o qual o Senhor te deu. Quantas oportunidades nós perdemos na nossa vida? Quantas oportunidades? E tem oportunidades que elas não voltam mais. Quantas pessoas já foram no velório de alguém não alcançado por Cristo e chora de remorso, porque o Espírito Santo incomodou ele ir lá e pregar para a pessoa, e ele não foi para não ser incômodo, ele não foi porque é amigo da família e tinha medo de ser mal compreendido, de perder a amizade. O indivíduo morreu sem Jesus e agora ele vai se lamentar porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, despertado para falar, e ele não falou. O Senhor diz que se eu mandar você denunciar o ímpio, a sua impiedade, e você for, e ele não se arrepender, ele morrerá na sua impiedade, e eu não requererei o sangue dele de ti. Mas se você não for, e ele morrer ímpio, eu requererei de ti o sangue dele. Como nós estamos exercendo a nossa função